Gostaria que comentassem um pouco sobre a vivência e o trabalho nas colônias. Tenho uma curiosidade, porque sou mãe de uma criança de 5 anos. Meu filho é autista, e quando apresentei meu filho a um médium da casa espírita em que frequento, ela me disse que ele trabalhou 7 anos em uma colônia, até que eu estivesse pronta para recebê-lo. Ela disse que eu não estava preparada para recebê-lo, por isso ele aguardou. Ele é meu único filho e tive com 41 anos. Desde então, a vida de todos na família mudou muito. Meu filho é uma bênção para nós e nos ensina muito a cada dia. Pode ser que a prova ou expiação seja dele, como uma, como já me disseram, mas a transformação moral está acontecendo com todos ao seu redor, que é a família, né? Uhum. Ele é alegria em nossas vidas. Com vocês. Bom, primeiro ponto que eu quero observar. Opinião de um médium é opinião de um médium. Nós não podemos, em função da fala de um médium, absorver como verdade isso de maneira absoluta. Pode ser que ela esteja certa, pode ser que tudo que ela falou é verdade, mas pode ser que não. Por quê? Porque o médium pode se equivocar. Kardec, para compor a literatura espírita, usou um instrumento chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Os conteúdos das obras de Kardec eram checados em vários grupos, vários médiuns diferentes e vários países distintos, para observar como é que aquele conteúdo era analisado, e aí, havendo consenso, isso vem para dentro do texto. Não usava um médium só, uma opinião só, uma mensagem só. Portanto, a gente, quando vai numa casa espírita e um médium faz uma revelação, a gente abre uma gaveta, coloca dentro e não trata isso como verdade absoluta. Tudo que essa médium falou pode estar tudo certo, mas pode não estar. Então, eu estou falando isso não só para você, mas para todo mundo que está nos ouvindo e que vai numa casa espírita e que ouve uma revelação de um médium que a casa possui. Isso não é recomendável que a gente trate isso como uma verdade absoluta. E também da parte dos médiuns, é muito importante que a gente não trate essas questões como se isso fosse, na verdade, necessário dizer para as pessoas quando a gente é apenas um médium. Às vezes a gente tem uma intuição e fala, e de repente pode não estar completamente correto, tá bom? Passada esta fase, vamos admitir que seja verdade, beleza? Sim, ele ficou lá trabalhando. Trabalhando fazendo o quê? Porque na cidade do nosso lar, tem pessoas dos mais diferentes matizes. Tem espíritos que estão lá trabalhando e que nem sabem que existe reencarnação, mas estão no nosso lar. Existem pessoas que estão querendo determinadas benesses no sentido espiritual, mas que, na verdade, não trabalham. Tem pouquíssimas horas de trabalho, mas querem usufruir de muitos benefícios. Isso é perigoso, da gente querer muito benefício oferecendo muito pouco. Então, ele pode ter sido um trabalhador, mas ele não quer dizer que ele tenha sido um expoente. Ele pode ter trabalhado uma coisa singela, uma coisa pequena, trabalhou 7 anos lá, ficou lá. E para que você se preparasse, é possível? É possível, mas eu não posso me abraçar com isso de maneira absoluta. Pode não ser isso, pode não ser verdade, mas vamos admitir que seja. De repente, a maturidade, você já com mais de 40 para ter um filho, teria melhores condições para recepcionar uma criança que poderia ter algumas exigências a mais. O importante agora não é olhar para este passado, olhar para o filho dizendo, ele veio de uma colônia, ele trabalhou 7 anos para que eu me preparasse, para que isso não contamine o cotidiano.
lembre que as encarnações elas ficam esquecidas exatamente para que cada existência seja um momento novo para o espírito. Porque se fosse para a gente carregar tudo do ontem para o hoje, a gente viria com todas as nossas lembranças. Portanto, é muito importante que a gente não se afaste da compreensão de que essas informações, elas podem até vir, mas eu não posso trabalhar com elas como se elas fossem a absoluta verdade. E se isso estiver contaminando o meu cotidiano, a gente tem que prestar atenção. O objetivo, na verdade, é que tudo seja novo, que haja um recomeço, que eu observe assim, olha, tem uma dificuldade com fulano, tem uma dificuldade com Beltrano. Olha, meu filho tem dificuldade com determinado comportamento, tem uma imperfeição moral muito mais forte. Para que a gente atue de maneira mais incisiva nesses pontos. Mas a gente não pode trabalhar isso de uma maneira muito incisiva. Eu lembro de um amigo que eu tinha, sabe, lembra? Que o filho, quando tinha poucos anos, 3, 4 anos, ele ficava no colo da mãe falando, o meu amigo está aqui, está falando comigo. Aí ele estava com uma arma, ele vai me dar a arma dele. Aí ele pegava a arma, aí ele, ele me deu a arma dele. Então devolve a arma para o teu amigo. Aí se você ficar na criança, ele tem um amigo tem uma arma, aí a criança vai crescer, e tem um amigo que tem uma arma, tem um amigo que tem uma arma, tem um amigo que tem uma arma. A criança se desenvolve dentro disso. Ela tinha 4 anos, isso quando ela foi crescendo, foi apagando, não ficou lembrança, ela nem lembra disso. Os pais nunca disseram para ele sobre isso. Por quê? Porque é importante que o começo seja novo. Se a gente ficar, por exemplo, dizendo o meu filho, esse meu neto aqui, ele é a reencarnação do meu filho, que faleceu há 20 anos atrás, agora ele renasceu nele. Eu vou criar meu neto olhando nele a imagem do meu filho. Isso não é legal. Isso não é legal. Meu neto é meu filho que desencarnou é meu filho que desencarnou. Que a gente trabalhe o cotidiano dentro das coisas que a vida nos oferece, sem se abraçar demais com revelações, principalmente de um médium só, para que isso não torne o nosso cotidiano muito contaminado por coisas que até podem nem ser verdadeiras. Uhum. E só ela demonstrou uma curiosidade sobre a vivência e trabalho no mundo espiritual. Seria ideal você ler as obras espíritas que falam sobre a vida do mundo espiritual. Muitos deles vêm e vieram através de médiuns que psicografaram livros onde eles contam tudo. Como é a rotina, são as cidades, o que fazem lá. Busque esses livros, vá numa casa espírita, na biblioteca e diga que tipo de livro você quer, que eles vão indicar para você. E aí você vai enriquecer o conhecimento sobre isso. Acho que o livro Nosso Lar seria o mais recomendável, porque é o que traz mais do cotidiano da colônia, né? Pode ser.